A palavra de hoje é uma palavra que o título já vai mais ou menos encaminhar a coisa. E surgiu exatamente no momento que essa semana, eu gosto muito de assistir aqueles programas que falam sobre descobertas, criação. Eu só não falo que eu assisto o Globo Rural porque é no horário da escola dominical, não dá, né? Mas eu gosto disso, né? Ouvir falar de fazenda é melhor do que estar na fazenda, né? Porque dá muito trabalho aquilo lá. E eu estava vendo um programa, eu fico... Lá em casa tem Bíblia para todo lado, graças a Deus. Pode dizer graças a Deus? Tem Bíblia para todo lado. Então fica uma Bíblia, que eu estava assistindo a televisão e abri a Bíblia. E aí começou a falar um programa interessante, falando sobre ovelhas. Eu olhei e falei assim, poxa, que coisa interessante. E algumas coisas foram falando de ovelha, e aquilo ficou na minha cabeça. Depois, quando eu fui lá para o meu pequeno cafofo para preparar a ministração, eu me lembrei daquilo. E eu falei, engraçado, porque Jesus, ele era um homem do interior, né? Da Galileia, um sotaque muito reconhecível. Por isso que as pessoas reconheceram que Pedro era quem estava com Jesus, porque a forma dele falar era reconhecível. É igual alguém fala para mim assim, você deve ter vindo ou de Minas ou lá do Espírito Santo. Aí eu falo, quase que você acertou, eu vim de Itaperuna. A pessoa fala, onde? Eu falei, um lugar aqui, perto de Campos. Ah, por causa do sotaque. Não é não? Mimoso do Sul. Nasci em Mimoso do Sul, né? Gente, eu tinha que ter um defeito, fala sério, né? Tinha que ter um defeito, né? Brincadeira. Mimoso, né? Lá em Mimoso, quando você vai chegando na cidade, tem uma placa que fala assim, visite Mimoso antes que acabe, né? Então, é uma terra boa, mas a terra é boa para quem mora lá, né? Eu já atribuo a Deus um grande livramento ter saído de lá. Mas então eu estava pensando em Jesus. Jesus era assim. Talvez Jesus de Nazaré fosse parecido com Mimoso, ou Itaperuna, E aí eu pensei, puxa vida, Jesus usou uma imagem de ovelha para explicar o ministério dele. Percebe a importância disso? Jesus usou uma imagem para explicar o que ele faz na sua vida através de uma parábola da vida dele, falando de ovelhas. Então isso me motivou a fazer uma série de pesquisas lá no bom Google da vida, porque eu não tenho livros ligados a isso, mas tem uma assessoria maravilhosa aqui, que a qualquer deslize meu fala, não pastor, não é assim não. Então abre a sua Bíblia, por favor. O tema dessa noite é o bom pastor. Né? Se você lembrar, João 10. Lembrar também que Deus tem uma predileção por pessoas que lidam com ovelhas. Quem também lidava com ovelha que você se lembre? Davi, né? Davi era um pastor de ovelhas. Então a palavra do Senhor em João 10, capítulo 1 a 14, tem verdades que são tremendas aqui de Jesus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo,
Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Meu Pai, que bela palavra Jesus nos traz nessa noite e nós queremos te agradecer porque hoje nós reconhecemos a voz de Jesus naquilo que Ele fala para cada um de nós, meu Pai. Eu te agradeço e peço que o Teu Espírito, Senhor, que tudo nos lembra, nos educa, nos esclarece, possa estar hoje ministrando ao nosso coração, para que haja entendimento verdadeiro desta palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa você perceber o que Jesus está dizendo para nós. E eu vou dividir com vocês algumas coisas que eu peguei ali sobre as ovelhas. Não seja tão rigoroso no julgamento, porque eu não sou técnico em ovelhas, né? Eu estou vendo que o Léo está com a camisa lá escrito Zoo. Você tem algum conhecimento disso aí? O que é isso? Zoo? É zoológico, alguma coisa assim? Não, né? Tem nada a ver, né? Então tá ok. A sua camisa está Zoo. Ele deve entender alguma coisa de ovelha. Eu estou falando aqui, posso pegar o... né? Tudo bem. Algumas coisas eu sempre fiquei curioso. Uma vez um professor meu de que era aquela disciplina, ele estava falando que os átomos tem não sei quantos elétrons, que tem não sei o quê, e é o que é? É química que estuda isso? É o Dinucci. Cadê o Dinucci? Dinucci, me ampara aí. E eu estudava aqui em Niterói. Eu perguntei para o professor assim, professor, quem é que contou isso? Porque se a gente não consegue ver, não tem, quanto mais contar. Ele olhou para mim e falou assim, pergunta como essa, eu não vou responder. Eu falei, eu agradeço, professor, obrigado. Bacana. Eu sempre tive um relacionamento, eu não devia ter sido professor na minha vida, começa por aí, porque eu tive um relacionamento muito duvidoso com a escola. A professora entrava e colocava assim, efetue corretamente. Professora, pois não, a senhora já pediu para alguém efetuar incorretamente? Né? Porque é uma coisa assim, efetue corretamente. Mas, poxa, se eu efetuar incorretamente, será que tem algum valor? E aí você pegava e ela efetue. Aí tinha aquele negócio de uma expressão, me desculpe, eu nunca soube para que fazer aquilo. Que tinha assim tem algum professor de matemática aqui? Que azar o meu, não tem. Tem chaves, parentes, colcheias, tem uma ordem, não tinha uma ordem disso? Né? Aí tem o negativo, positivo, não sei o quê, aí chegava lá no final, estava assim, 0. Na minha prova, eu peguei, falei, eu já sei o resultado, coloquei 0. E ela me deu 0. Aí eu falei, eu não compreendo isso, porque eu respondi certo. Ela falou, não, mas eu queria que você chegasse ao resultado. O importante é chegar ao resultado. Eu falei, mas por que esse resultado, professor? Ela falou, isso está fora da matemática. Eu falei, então a gente acaba descobrindo que a escola não te responde. Ela, na verdade, está ali só para te obrigar a fazer algumas coisas que você não sabe por que você está fazendo. Né? Mas você faz. Né? Não fazia sentido. E aí, com essas coisas assim, de ovelhas, eu também peguei, por exemplo, num livrinho lá, dizia o seguinte, as ovelhas não têm visão muito poderosa. Aí eu falei, como é que o cara conversou com a ovelha? Falou, você está me vendo aqui bem? Está enxergando direitinho ou não? Falei,
Eu senti que você não estava enxergando bem. Mas ela está falando assim, o cara fala assim que ela, na verdade, tem uma visão de 20 metros. Né? Deixa eu ver aqui. Não alcança mais de 20 metros. Eu, por exemplo, eu devo ter algum parente de ovelha, porque eu também não enxergo bem. Deve ser alguma coisa assim. Então eu tenho uma dificuldade para chegar. Aí ela não enxerga bem. Aí o que acontece com aquela ovelhinha que não enxerga bem? Ela segue as outras. Né? Que a gente chama de Maria vai com as outras. E aí eu falei, caramba, que coisa interessante, Jesus. Porque na igreja, às vezes, também nós temos pessoas que não enxergam. E fazem porque os outros estão fazendo, amém? E às vezes você tem multidão de pessoas fazendo coisas porque os outros estão fazendo. Mas não tem compreensão nenhuma. Porque não enxergam. Então Jesus está falando o seguinte, eu sou o bom pastor, e elas me reconhecem, porque na verdade Jesus está falando assim, olha, eu sempre vou ser visível para as ovelhas. Amém? Sempre vou ser visível. Você sempre vai ver Jesus. Você sempre vai poder olhar e falar assim, não, Jesus não faria assim. Né? Tem uma pergunta que você sempre deve fazer na sua vida. No meu lugar, o que faria Jesus? Se você se perguntar sempre assim, você vai... 80% das besteiras que você faz na vida, você vai deixar de fazer. Né? Porque você vai ter visão do Senhor. A visão que você tem que ter na igreja não é de mim. Senão você está com a miopia espiritual braba. Mas eu aprendi isso aqui. Outra coisa também que eu achei muito estranho, mas eu vou passar para você. Se eu estiver falando errado, você depois perdoa. Mas eu também achei isso aqui meio esquisito. Diz assim, são chamados de ruminantes porque tem mais de um estômago. Isso é sério? É sério isso? Isso é verdadeiro? Meu Deus, eu acho que tem gente na igreja que é assim. Porque eu acho... Odinus, eu tenho a impressão, ele é um ruminante, porque eu tenho a impressão que tem gente que nasceu com um pulmão e 2 estômagos, talvez fosse essa a explicação que eu buscava. Diz assim, olha, são chamados de ruminantes porque tem mais de um estômago, isso significa que elas conseguem digerir grãos que outros animais, tais como o cão, por exemplo, não conseguem. A palavra reflexão está ligada a isso. Eu falei, meu Jesus, já que esse processo de ruminação traz de volta o alimento, de volta o alimento engolido para ser redigerido, exatamente como devem ser feitas nossas reflexões pessoais da palavra. Quer dizer, na verdade você tem que provar a palavra. Né? Está provando aquilo que você está... daquilo que você está se alimentando, você tem que provar para saber se isso realmente está te alimentando. Beleza, já estou com o endosso de vocês falando que realmente as ovelhas são seres especiais, melhores que alguns de nós, porque alguns têm 2 também, né, 2 estômagos. Eu vou esclarecendo, realmente. Eu até estou preocupado com a minha barriga. Eu falo assim, será por que eu tenho isso? Terceiro, as ovelhas preferem beber água corrente. São essas coisas que a escola ensina e a pesquisa também revela que eu também fico em dúvida. Como é que a pessoa percebeu que a ovelha prefere aquela água corrente? Estavam 3 ovelhinhas ali e eu perguntei, a senhora está satisfeita com a água aí? Preferia a corrente. Então descobriu uma coisa, que ovelha prefere... Mas tudo bem, como o livro falou isso, eu não tenho nenhum entendimento de ovelha. Né? As ovelhas preferem beber água corrente, é raro beberem água estagnada. E aí eu percebo que tem alguma coisa a ver com a gente, porque, irmãos, quando você se fixa numa igreja, e nos dogmas da igreja, nas rotinas da igreja, você está bebendo aquela água estagnada. Às vezes Deus derramou uma água ali, porque Deus derrama água para nos alimentar espiritualmente, amém? É isso, Deus renova. Todos os dias você vai descobrir algo novo de Deus. Então Deus está derramando água. Se você se alimenta dessa água, essa água te faz feliz. Mas quando você, na verdade, está sendo chamado por Jesus de ovelha, então ele está dizendo para você, você não devia gostar de água estagnada. Você devia gostar da água que desce do céu fresca.
Essa água que está parada é porque alguém já usou da água que desceu do céu. Você está reaproveitando a unção de outro. Você está deixando de experimentar as coisas que vêm do céu, porque você está acostumado com a rotina da igreja. As pessoas, até as pessoas do mundo, falam assim, que bênção. Eu lá no trabalho, quando as pessoas viram para mim e falam assim, que bênção. Eu olho para a pessoa assim, que bênção. Que bênção. Você sabe por que você está falando isso? É porque as pessoas não sabem, elas repetem. A gente, quando está na igreja também, as pessoas falam assim, aleluias. Porque todo mundo está falando. Então eu sou ovelha porque eu repito o que o outro está falando e porque eu, às vezes, bebo das águas que estão estagnadas há muito tempo. Há pessoas que servem, irmãos, acreditem, as pessoas que servem a denominação. Há pessoas que se guiam por denominação. Há denominações, por exemplo, que não permitem que pastores de fora preguem dentro. Você fala assim, que bacana isso, né? Deve ter um princípio de Jesus na Bíblia sobre isso. Não convidem pastores que não frequentem a sua casa. É isso. É? Eu tive um entreveiro uma vez com um pastor lá de Itaperuna, porque ele me disse uma coisa que é uma barbaridade. Ele falou assim, aqui na nossa igreja, se chegar um crente de outra denominação, não participa da ceia. Eu falei assim, e quando a ceia de Jesus? Né? Porque essa é a sua. Se for a de Jesus, o que você faz? Ele fala assim, não entendi a sua insinuação. Eu falo, não estou insinuando, eu estou afirmando isso. Que a ceia é do Senhor. Né? Então, às vezes, você se acostuma com esse ritual interno, que as pessoas ficam lá, todo mundo fica contente porque está feliz ali, no dia a dia, na rotina espiritual da fé. E o que o Senhor está dizendo é o seguinte, vocês são ovelhas, e ovelhas devem beber todos os dias de água corrente, amém? Apesar de não gostar, está aqui, apesar de não gostar, as ovelhas também conseguem nadar quando necessário. Elas não gostam. Volta a falar assim, você gostaria de tomar um banho de piscina, alguma coisa assim? Ah, eu não gosto, mas né? Acho que é por aí. O conhecimento científico parte desse conhecimento empírico das ovelhas. Eu estou notando que a senhora não está satisfeita. A senhora quer tomar um banhozinho nessa água? A senhora que está... Não. Apesar de não gostar, as ovelhas também conseguem nadar quando necessário, inundações, etc. Aí já não é nem nadar, aí é até eu, né? Então, inundação aqui, você vai bater você vai voar, né? Vai voar. Muitas vezes desconhecemos nossa capacidade por conta de nossa natureza dócil. Você não passa por dificuldades na igreja, você não tem problema na igreja. Se são outras pessoas que têm dificuldade, por que você deveria se importar? Não é isso? Então, quando a água não está atingindo o meu roçado, eu não me importo que esteja invadindo do outro. Então, por isso que na igreja, a gente tem que se preocupar em fazer algumas coisas em razão de sobrevivência espiritual. Eu tenho que me preocupar. Pode ser que, ainda que eu não goste, que eu tenha que mergulhar em águas profundas. Bem? Isso aqui é bacana, né? Você fala uma coisa tão retumbante, talvez você tenha que mergulhar em águas profundas. Aí ouve lá embaixo a voz da Thaisa, amém. Vou repetir isso, né? Talvez você tenha, dependendo da situação em que você viva, de mergulhar em águas profundas. E essas águas profundas são espirituais. Você mergulha no Espírito Santo. E está provado que você vai aprender na medida em que você mergulhar. Eu não conheço uma pessoa que tenha experimentado o poder do Espírito Santo por ouvir falar. E eu estou falando uma experiência com os dons de Deus. Não é essa experiência aprender a gritar. Né? Às vezes você vai numa igreja, as pessoas se descontrolam. Eu falo assim, não é por aí. Você tem dons de serviço na igreja, que são instrumentos para você fazer a igreja crescer nas suas aptidões. Tem certas coisas que eu não sei fazer. E Deus vai me ensinando a fazer. Né? Pouco a pouco. Aí tem uma coisa aqui que é muito engraçada. Eu gostaria muito de visitar uma fazenda para experimentar isso. Entendeu? Se uma ovelha for virada de patas para o ar, ela não conseguirá se levantar sozinha.
deve ser a maior covardia você chegar e colocar então a ovelhinha de perninha para o ar. Ela vai, eu sei que aquele besouro, aquele coisa é assim, né? Você vira ele, ele fica com a perninha ali, mas ovelha, nunca experimentei. Mas de qualquer maneira, se isso for verdade, né? Se isso for verdade, irmãos, nunca experimente isso na sua casa. Né? Comprar uma ovelhinha e botar ela de perninha para o alto, para você sentir se ela vai conseguir ou não. Você vai conseguir, você vai conseguir. E as perninhas. Mas diz aqui o estudioso que ela pode sofrer danos irreparáveis. Aí, pastor, quando você leu isso, o que você imaginou? Eu imaginei certas pessoas que vivem na igreja e colocam a vida de perna para o ar. Aí é difícil, não consegue voltar para a normalidade de jeito nenhum, e você precisa alcançá-las para ajudar. Alguém de fora precisa ajudar. Irmãos, não existe na igreja autocura. Autocura, isso não existe. Existe um Deus que cura. Amém? Então, quer dizer, você tem que ter o recurso de pedir a Deus que te cure. Essa literatura de autoconhecimento, de autocura, de autoajuda, né? É uma coisa que soa muito bem numa sociedade mecânica, individualista, comercial, onde cada um está cuidando do que é seu, onde um não se preocupa com o outro, onde as pessoas estão voltadas para si. Mas o reino de Deus é um reino de amor, onde as pessoas olham para o lado sempre para perguntar: você está precisando de alguém que te ajude? Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não se baseia no indivíduo, né? Não se baseia no indivíduo, ele se baseia no amor, e esse amor tem nome, é identificável, amém? As ovelhas não gostam que lhes façam festas no pelo. Assim que são tosquiadas, tornam-se extremamente amigáveis. Eu não sei o que ele quer dizer exatamente com isso, porque a ovelha foi tosquiadinha. Eu sempre me sinto extremamente humilhado. Eu falei, se eu fosse uma ovelha e me deixasse assim tosquiadinho, eu ia me sentir tão humilhado. Mas se for Deus, eu vejo que tinha uma razão boa, vai fazer um agasalho para alguém. Então, há coisas que Deus faz em você que representa exatamente isso, tirar de você o que pode ser dado para outro, para que outro possa ter uma vida melhor. Nós na igreja vamos aprendendo essas coisas, né? E a ovelha, diz aqui que a ovelha produz sempre, produz sempre. Então, se Jesus falou que eu sou ovelha, eu também na igreja eu tenho que fazer o quê? Produzir sempre, né? Né? E aí diz uma coisa, que as ovelhas não comem qualquer coisa. Aí ele faz uma série de recomendações para quem cria ovelhas, do alimento melhor da ovelha, né? E aí ele faz uma comparação, que algumas pessoas no Brasil confundem ovelha com bode. O bode, ele é, na verdade, são chamados de lixeiros do sertão, come qualquer coisa, lata, papel, come tudo. Que o bode é uma coisa, a ovelha é outra coisa. Eu falei, legal. E aí eu penso espiritualmente que se você não é bode, né, e nem maçom, então você é ovelha. Então ovelha tem que selecionar o que vai se alimentar. Significa que aquilo que eu estou lendo, que aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou vendo, precisa ser algo saudável na minha vida, amém? Essas coisas eu fui aí no meu estudo, e aí eu parei em duas passagens que eu quero dividir com vocês. A primeira eu peço que você possa... Isaías 40, você pode ver aí para mim? Eu vou até esperar na Priscila aqui com os seus bons préstimos. Isaías 40, versículo 11, por favor, Priscila. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Isso aí é uma profecia messiânica sobre a figura de Jesus, que Isaías já lá atrás, 700 anos antes, já profetizava sobre Jesus. E aí nós vamos para Isaías, para encerrar essa introdução
bioteológica sobre as ovelhas, né? Interessante, bioteológica sobre as ovelhas, Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Você sabe que quando aquele eunuco estava atravessando o deserto de Gaza, ele estava lendo essa passagem e não estava compreendendo do que se tratava. E Filipe, diz a palavra, que levado pelo Espírito Santo ali, explicou para ele o que significava, que se tratava de Jesus. Então, eu hoje posso compreender que aquilo que Isaías está dizendo é que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. E ele foi para o matadouro como um cordeiro, e como ovelha que está sendo tosquiada, ele se manteve mudo. E para que você pudesse estar hoje aqui celebrando a um Deus de amor, o Deus de amor veio primeiro até você. Amém? Glória a Deus. São essas coisas que eu queria falar sobre ovelha. E eu queria agora entrar propriamente na palavra, porque você vai ter também um direcionamento de Deus para que você possa compreender por que é que Jesus falou que ele é o bom pastor e você é ovelha. Eu tentei pegar pelas coisas que falaram sobre ovelha, para que a gente pudesse ter um entendimento, amém? Daquilo, eu não sou um homem do campo, Jesus conhecia isso. Então, quando ele estava falando de algo que ele conhecia, e muito, né? Não estava falando que a ovelha precisa ter um alimento certo, ser protegida, ser guardada, ela precisa ser tosqueada sempre, porque sempre ela dá frutos. E aí eu percebo o seguinte, nessa palavra que nós lemos, irmãos, Jesus é o bom pastor. Isso parece óbvio na nossa vida de cristãos, mas não é na nossa experiência cristã. Porque muitas vezes a gente procura proteção nos braços de outros. Proteção no braço de outras circunstâncias que não os braços do Senhor. A gente acaba esquecendo daquilo que Deus está falando para nós. Ele entra pela porta. Ele entra pela porta. Existe uma ordem. Existe uma porta de entrada e de saída. E aí a palavra também me auxilia nisso, porque essa porta ela não é larga. Não é uma porta larga. Não dá para você pensar que o reino ele é algo largo. Não, é uma porta estreita. Mateus 7, há uma recomendação de Jesus, Mateus 7,13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Irmãos, presta atenção. Você veio aqui hoje porque o Espírito Santo te trouxe. Agora, presta atenção, não há facilidade em ser cristão. E ser cristão é uma opção de vida que tem que mudar a vida. Não há cristianismo sem mudança de visão. Não há cristianismo sem mudança de comportamento. Não há cristianismo sem você perceber que a palavra que Jesus trouxe não é que traz facilidade. Irmãos, as pessoas hoje estão fazendo um evangelho do lucro, um evangelho da prosperidade, um evangelho que está tudo bem, um evangelho da concessão. Deixa eu te falar, para seguir a Jesus tem que ser igual a Jesus. Tem que ser igual a Jesus. Tem que ser igual a Jesus. Jesus parava e ia sozinho orar, e Jesus pedia ao Pai que o Pai o sustentasse, e Jesus andava, visitava as pessoas, proclamava o evangelho do reino, e Jesus passava por dificuldades, e Jesus passou pela cruz, porque só há ressurreição pela cruz, e Jesus está querendo nos dizer, você só vai chegar ao reino se você conseguir passar pelo deserto. Não há facilidade nisso, meu. Não há facilidade, pelo contrário, é muita exclusão, no dia a dia, você vai ter muito prejuízo, porque você é servo do Senhor Jesus. No dia a dia você vai ter muitas coisas que você vai lamentar profundamente que você não possa fazer, porque você é servo do Senhor Jesus. Hoje as pessoas têm vergonha de reconhecer que eu não faço porque Jesus não deixa, eu não faço porque Jesus não deixa. Ah, por que você não vai com a gente? Porque eu não sou da turma. Eu pertenço a um outro evangelho. Eu pertenço a um outro reino. É um reino diferente. Jesus está dizendo, a porta é estreita.
Então o seu espírito ele precisa também fazer uma dieta espiritual para que você possa passar por essa porta. Porque Jesus está falando, eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu tenho lá no tribunal uma chefe de uma secretaria que é muito cara para todos nós, porque ela que lida com as pessoas, ela que coloca funcionário lá para você. E ela tem no ambiente dela um monte de coisas, terço, livrinho, não sei o quê, folha. E eu um dia entrei lá e tinha uma parte da Bíblia lá, tem uma Bíblia aberta, e eu virei, ela falou assim, você tirou da página. Eu falei, desculpa, não é para ler a Bíblia? Ela falou, não, porque fica aí na página certinha para abençoar. Eu falei, se ficar na parte certinha, ela não vai te abençoar. Não vai te abençoar, você tem que ler. E a propósito, esse monte de coisa aqui dentro me assusta muito. Ela falou assim, mas eu gosto. Eu falei, Jesus não gosta. Ela fala assim, eu não quero discutir isso com você, eu também não quero discutir isso com você, é uma questão de fé. E aí ela falou assim, você tem uma visão de Jesus, eu tenho outra. Eu falei, não, eu tenho uma visão de Jesus, você não tem uma visão de Jesus. Porque se você acreditasse em Jesus verdadeiramente, você ouviria as palavras dele e cumpriria. Aí ela sabe, uma outra menina que é evangélica falou assim, olha, ela ficou muito chateada com você. Falou assim, eu acho um absurdo a pessoa vir te afrontar assim. E eu falei, glória a Deus. Porque é o Senhor que me guarda, amém? É difícil para mim, seria muito melhor eu chegar e as pessoas me aceitarem, que cara legal, que bacana. Mas eu tenho que entender que Jesus falou o seguinte, a porta é estreita. Você tem coisas na sua vida que você vai ter que abrir mão. E eu já não sou perfeito, eu tenho pecados enormes. E eu tenho que estar diante do Senhor, Senhor, naquilo que eu puder, me melhora, me conserta, amém? Primeira coisa, Jesus é a porta. Eu estou entrando para Jesus, não tem outra portinha lá. Hoje nós falamos na escola dominical, que bom se você pudesse vir à escola dominical. Nós estávamos na escola dominical falando algo que é muito importante para os nossos dias, sobre a ética cristã no mundo, de tantas transformações. O mandamento não matarás envolve uma série de conceitos que nós precisamos aprender, redescobrir, estudar. Eu estava falando exatamente que as pessoas criam conceitos, por exemplo, a Igreja Católica coloca que nós temos que viver em ecumenismo com o islamismo, como se fossem deuses iguais, os mesmos, não são. Alá é um Deus que manda, corte a cabeça dele, mata a família dele, entra, dá tiro. E Deus que eu conheço, que me deu a revelação, que veio até mim, diz o seguinte, se alguém te dá um tapa no rosto, vira o outro. Perdoa, ama o seu inimigo, fazei bem ao que está te odiando. É isso que Jesus falou. Irmãos, tem coisas que eu gostaria muito que Jesus não tivesse dito. Né? Eu gostaria muito que a Bíblia falasse assim, enforque o seu inimigo. O linguarudo, você corte a língua dele, fura os seus olhos. Né? Amém? Gostaria, mas não é assim, cara. Jesus está falando assim, aquela pessoa ali, você tem que amar aquela pessoa. Aquela pessoa que roubou a carteira da mulher e saiu correndo, você tem que olhar para ele e falar, Jesus, que ele encontre alguém que fale de salvação para ele. Pode ser você. Então, quer dizer, as pessoas a quem Jesus manda pregar o seu evangelho não são pessoas que eu gostaria de pregar. Gostaria de pregar pessoas elegantes, bonitas, mas ele está mandando eu ir para o hospital, para a delegacia, para os lugares abandonados. Ele é a porta, e a porta é estreita. Segundo, ele não faz distinção entre as ovelhas. Irmão, não faz. É uma coisa tremenda, porque a gente faz. A gente faz. A gente brinca com o outro do jeito do outro fazer. A gente brinca com o outro porque o outro tem um jeito de cantar. A gente brinca com grupos de igreja que são diferentes da gente. Mas Deus não faz distinção. Não faz distinção. Você pode ter uma pessoa que sente aqui, fica calada, abaixa a cabeça e fica o tempo todo quieta aqui, enquanto você grita, glorifica, irmão, glorifica, irmão, glorifica. Você é a pessoa que está glorifica, irmão. Se a senhora não parar, eu vou enforcar a senhora, por favor. Né? Porque Deus não faz distinção. Não faz.
pastor, mas se falar um negócio desse, o pessoal não vai glorificar. Vai, porque é daqui, ó. É que Deus não faz distinção. Aquela ovelhinha ali, mas que ovelhinha sujinha. Alguém pode tirar essa ovelhinha sujinha daqui? Não, Deus não faz isso. A palavra dele diz, olha, é muito claro, Atos 10, 34, 35, você vai encontrar isso, mas em diversas vezes você vai encontrar isso. E abrindo o pé da boca diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deus não faz acepção. Deus não escolhe A, B ou C, porque Deus ama. Deus ama porque Ele quer a salvação do pecador. Ou não? Não foi por mim que Jesus veio? Amém? Não é? Por que eu vou agora seccionar as pessoas? Terceiro, Ele nos alimenta. E o alimento que vem do céu é um alimento que sustenta o seu espírito. Irmãos, enquanto a gente não aprender que é a palavra de Deus que nos alimenta e é o Espírito Santo que nos ensina, a gente vai continuar dando murro no escuro. Porque Deus nos chamou aqui porque Ele tem um propósito para ensinar para você, um propósito de vida. Um modo de vida que é o modo do reino. É perdendo que se ganha. É perdoando que se é perdoado. Essas coisas são efetivas na nossa vida. Você vai ser afrontado diariamente, cotidianamente. As pessoas vão desafiar o seu modo de crer pelo que elas são, pelo que elas falam. Constantemente nós vamos ser desafiados na nossa fé. Se eu me comportar como as pessoas do mundo, qual é a diferença? Se eu só der respostas positivas para o reino, porque o reino me traduz em ganhos pessoais, qual a minha diferença das pessoas que estão interessadas em ganhar dinheiro? A diferença é que o cristão, ele nunca perde, porque o que ele tem está na mão de Deus. Da mão de Deus ninguém tira. Então, mesmo que as coisas passem, creia que nós servimos a um outro reino que nos alimenta da expectativa da felicidade, ainda que eu tenha pouco. 500 vezes já expliquei aqui duas circunstâncias. Eu já visitei algumas casas, lá em Itaperuna a gente tinha um projeto que era um projeto chamado 5x5. Era um projeto em que 5 pessoas visitavam 5 casas em 5 minutos. Por que isso? Porque um dia nós estávamos visitando pessoas e eu falei, Senhor, a gente não tem condição de visitar todo mundo, e são tanta gente, são tantas pessoas. E Deus colocou 5 pessoas, 5 lugares em 5 minutos. Criou-se um projeto chamado 5x5. Um dia eu entrei na casa de uma pessoa, de uma senhora, irmãos, sem brincadeira, eu acho que o tapete tinha um palmo. Eu pisava aqui. Muito linda a casa, maravilhosa. Mas a tragédia daquela casa, a depressão, a tristeza, o ódio, a divisão, te falava que dinheiro, verdadeiramente, não preenche o espírito humano. Aí nós íamos para uma casa pequenininha, incômodo, em um quarto, e você estava ali, as pessoas te recebiam, e a gente convencionou a não aceitar nada, porque a pessoa vinha com aquele pratinho, com aquele bolo, né? Mais ou menos oferecia assim, só que é um quibe, né? Não. Às vezes eu falava assim, é quibe? Não, é bolinho de aipim, deixa eu tirar a mosca aqui, né? Não é? Então, quer dizer, na verdade a gente olhava que, mas aquelas pessoas estavam felizes. Estavam felizes. Qual a diferença de uma casa para outra? A diferença não está na casa, a diferença está no lar. Entendeu? Você construiu um lar. Nós nos alimentamos de céu. Nós nos alimentamos de céu. O alimento do cristão é diferente. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma crise muito grande. Vou falar uma coisa para você. Qual é a nossa crise? É que o alimento que está sendo dado é um alimento contaminado porque vem de mão de quem não é pastor. Ser pastor é conhecer as suas ovelhas.
É conhecer, é amar, apesar de você não estar aqui. Pode acontecer isso. Né? Quando eu recebo na minha casa a visita do Maurício, que é um parceiro de longa data de Arraial do Cabo, o meu coração se enche de alegria. Sabe por quê? Eu não sou amigo dele porque eu era pastor em Arraial. Eu sou pastor porque eu sou amigo dele. Entende a diferença? Eu não quero ganhar com a presença dele. Eu não quero ganhar com a casa dele. Eu quero amar as pessoas como Jesus, se estivesse aqui, amaria. Agora, o que Jesus está falando para mim, irmãos, é que tem muito mercenário. Não sou eu que estou falando, não. Irmãos, você consegue hoje, no seu coração, fazer uma reflexão para você encontrar dentro das igrejas os pastores e os mercenários? Eu consigo. E por que as pessoas procuram esse alimento que vem de mão mercenária? Porque as pessoas não estão interessadas em alimentar o espírito. Não só é mercenário aquele que dá o alimento estragado, como aquele que o recebe também. Porque negocia com a própria fé. Quando no Brasil você tem pessoas que estão no governo e que roubam, não só essas pessoas roubam, mas aqueles que aparentemente as colocam lá também são tão canalhas quanto. Então eu tenho lá no governo, além da Dilma, eu tenho 51% da nação brasileira que não conseguiu discernir o correto do justo. Então o que eu preciso hoje? Eu preciso entender que é uma verdade que Deus quer passar para você, meu amigo. Que é preciso se alimentar do alimento santo. Quando é que você consegue isso? Escola dominical. Traz seu filho para a escola dominical. É estar dentro da escola dominical, aprendendo a palavra de Deus, descobrindo os mistérios do Senhor, é podendo dar resposta aos outros da sua fé, é deixando que Deus te use como instrumento para o outro. Meu irmão, nós estamos vivendo um cristianismo falido, de pessoas que estão buscando facilidade. E eu estou falando para você, não é esse o cristianismo que Jesus quer. O verdadeiro avivamento, Tiago estava dizendo isso, o verdadeiro avivamento é você sustentar a causa dos oprimidos. O verdadeiro avivamento é você anunciar a libertação aos que estão cativos. O verdadeiro avivamento não é você cantar, não é você gritar, não é você pular. O verdadeiro avivamento é você ser para o outro o amor que Jesus foi para você. Isaías 55, versículo 1 e 2, essa passagem é tremenda. Por que eu estou citando Isaías? Porque Isaías é um texto, dizem que é o evangelho do Antigo Testamento, que está anunciado para nós. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que Jesus está voltando. As coisas estão sendo anunciadas, o ódio, a destruição, o roubo, a canalice, o mercenário que está anunciando coisas para ganhar dinheiro, tudo isso está desafiando a nossa fé para que a gente possa olhar para o pastor e falar, eu consigo ver o pastor, eu consigo olhar para ele como aquele coxo estava nas escadarias do templo, olhou para Pedro e João e falou assim, vocês vão me dar uma moedinha? E Pedro falou assim, olha para nós. Irmãos, nós precisamos ter pastores para onde a gente possa olhar. Isaías 55, versículo 1 e 2. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Irmãos, às vezes você vai na igreja, eu fui na igreja aqui, que eles me deram uma chave enorme, deste tamanho no papel, e falaram assim, o pastor falava assim, amados, você vai colocar na contraface da chave, essa chave do reino, você vai colocar R$1.000, e você vai dar, eu não falei não, porque eu não levei susto, eu já esperava alguma coisa desse tipo. Era a campanha da abertura da porta. Deus vai abrir a porta, mas você precisa acreditar, coloca aí e tal. Eu pedi para a menina, você pode me dar a chave? O senhor vai colocar no envelope? Eu falei, não, só quero a chave, vou levar para casa. Não, mas o senhor não pode, o senhor tem que fazer um propósito. Eu falei, não tem propósito nenhum, minha filha, eu quero pegar a chave, vou levar para casa, vou fazer em casa. Né? Depois, aí quando eu pensei que tinha acabado, a Jane estava comigo.
Aí eles fizeram, irmãos, aí veio o pastor, falou assim, não foi com a chave, vai com o cajado. Que ele falou assim, o cajado de Moisés. Eu falei, cara, estão exagerando, né, nesse negócio aqui. Cajado de Moisés? Mandou o cajado de Moisés. O cajado de Moisés, você vai dar a sua oferta, colocar aqui. Isso é sério, eu não estou falando por leviandade. Isso é sério. Isso aconteceu na igreja aqui. Você vai colocar num verso aqui, R$1.000, que é o cajado de Moisés, que você vai, com ele vai tocar o mar. E eu falei, cara, aí é mar de lama. Ou vai lá no Congresso, tocar o mar de lama do Congresso, para abrir o negócio. Aí, acredite, a mulher foi e cortou. Ela não passou por mim. Eu falei, eu quero o cajado também. Só vai fazer 2 campanhas? Não, nenhuma nem outra. Eu só quero a cópia do cajado. Sabe? E eu tenho lá o cajado. Eu acho que ela ficou sem graça e me deu o cajado. Eu tenho. Eu levei, porque eu falei, eu vou levar para a igreja, para dizer para a igreja que isso acontece. Amém? Você já fez campanha do cajado? Não, né? Não vai fazer também, porque aqui eu não vou fazer não. Se você quiser fazer, vai procurar outro lugar. Mas está aqui, pois todos os que têm sede, vinde às águas, os que não têm dinheiro. Ah, mas você não tem dinheiro, não dá para fazer campanha, amigo. Como assim? Vinde, comprar e comer, e sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A palavra está dizendo para você, quem te alimenta não te cobra. Você é salvo pela graça, para que você não tenha a pretensão de achar que o que você fez é que deu mérito a você. Aquilo que Deus fez porque eu dei 1.000, mentiroso, porque Deus não age por ganância, Deus não age por negociação, Deus age porque Ele é o bom pastor, e o bom pastor, Ele dá a vida por suas ovelhas, ele não vende sua vida. E o pastor que se coloca aqui em cima do altar, o pastor que está no púlpito, ele, para não ser mercenário, ele não pode estar vendendo a palavra, ele não pode estar negociando a graça de Deus, porque isso é conta que eu vou prestar para o Senhor Jesus, amém? Nessa noite eu quero falar uma coisa para você muito séria. Jesus é pastor da sua vida, Jesus é aquele que te acolhe, Jesus tem cuidado de você e Jesus pode te recolher no colo. Eu não conheço uma pessoa nesta igreja que não tenha me dado a visão de que Deus está preocupado com ela. Eu tenho orado para que Deus possa transformar vidas e Deus tem transformado. Deus tem trazido bênção para a vida das pessoas, que seja esse o seu entendimento. Hoje eu queria que você falasse, Senhor, eu tenho um propósito na minha vida, eu quero servir a Ti, Jesus, eu quero ver o Teu olhar sobre mim, porque é o reino. Jesus falava da igreja dele. Jesus falava da igreja dele, falava assim, olha, na igreja quando um irmão cometer um erro, você vai chamar lá um mais velho, na igreja aí você vai fazer assim, assim, mas quando ele dizia que ele veio anunciar, ele falava, eu vim anunciar o evangelho do reino, amém? Há uma diferença entre a igreja de Jesus e o evangelho do reino. A igreja de Jesus só vai ser igreja de Jesus se ela também anunciar o evangelho do reino. E o evangelho do reino não se traduz em denominação. O evangelho do reino se traduz em transformação de vida. É Deus reinando na vida do seu povo. É Deus trazendo um anúncio para mudar a vida do homem. Irmãos, acredite. Creia. Deixa Deus fazer uma obra que não sofre, obrigado, que não sofre mudança. Não sofre mudança. Deus pode fazer você feliz. Na sua casa, na sua vida pessoal, no seu sonho, nos seus projetos. Você precisa acreditar. Crer que Jesus é o bom pastor. Jesus, eu não enxergo bem. Sou uma ovelhinha que fico seguindo as outras. Pega o teu cajado, me pega no pescoço e puxa para perto e fala assim, vem que eu te seguro no colo. E se você quer isso, diga amém, glória a Deus. Nós vamos orar agora para que Deus possa transformar a sua vida, amém? Vou falar uma coisa para você. Jesus foi um alto preço pago por você. Deus não fez por menos.
Deus não fez por menos. Você foi comprado por alto preço. Então faça valer a pena isso. Faça valer a pena. Faça com que a graça, irmãos, não sei quantas pessoas moram em Niterói, mas eu acho que o povo cristão aqui não representa 3% ou 5% quando muito. Faça valer a pena a graça de Deus que foi derramada sobre você. Deixa Deus te encher da graça. Deixa Deus fazer você descobrir coisas que eu já descobri e estou voltando a descobrir. Deus é melhor. Deus é melhor. E Deus é sempre bom. Deus quer olhar para você e falar assim: não desanime. Não desanime. Porque eu amo você. Eu amo a sua casa. Eu amo os seus problemas cotidianos. As coisas passam. Os problemas passam. Mas o amor de Deus é perene. É para sempre. Para você que é jovem, eu vou dividir com você uma preocupação que eu tenho. Eu vim de uma geração que serviu ao Senhor com zelo e com vontade de carregar caixas de som. As caixas hoje são leves. Nós carregávamos as caixas, íamos para a praça, visitávamos escolas, delegacias. Eu estou vendo o tempo chegando, o tempo de Jesus voltar. Eu estou vendo um evangelho que cada vez se torna mais mesquinho. Um evangelho diferente daquele evangelho de Jesus. Um evangelho que serve pessoas e não serve a Deus. Eu vejo a cada momento as pessoas perseguindo aqueles que são cristãos. Eu vejo cada vez o cristianismo sofrendo na carne a dor de servir a um Deus vivo. E vocês são a juventude que um dia não vão ter o pastor Francisco para manifestar o desejo com um braço forte de que nós sejamos cristãos autênticos, servindo um evangelho que é autenticidade, porque está escrito. Então eu quero falar, quando isso acontecer na sua vida, quando as coisas ficarem difíceis na sua vida, feche os seus olhos e fale: em nome de Jesus, eu sou cidadão do reino de Deus.